tudo que você não alimenta morre. Entendeu? Então, é por isso que é importante a pessoa entender isso. Porque ela acha que, não, vai continuar para sempre. Não vai. Tudo que você não alimentar vai morrer. Não alimenta a espiritualidade, vai morrer. Não alimenta a vida familiar, vai perder a família. Não alimenta o casamento, vai perder o casamento. Tudo que você não alimenta vai perder. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês e hoje é um dia muito especial. É um marco na minha mesa, é um marco aqui na minha casa, no meu estúdio de podcast. Um marco, né, no Ponte Podcasts, porque hoje eu tenho o prazer, a honra de sentar com uma pessoa que é uma grande referência. Para mim, uma grande referência para a nossa igreja, para a nossa casa, para o Brasil, de hombridade, de masculinidade, de paternidade. E nós vamos poder sentar aqui e bater um papo muito bom. Então, você que é homem, você que é esposa, você que é mulher, você que é filho, você que é pai, eu tenho certeza que se você ficar conosco até o final, você vai sair daqui com pérolas, com palavras, com uma nova... Vai ter uma explosão na sua mente de informação. E não só, né, informação, uma coisa que eu falo muito importante. A informação por si só não gera nada, você precisa sair daqui com um plano de ação. O que nós falarmos aqui, anote. E quando você terminar de anotar, quando nós terminarmos de falar aqui, de gerar tudo isso, você possa gerar um plano de ação para sua casa, para sua família, para tudo que você está planejando, almejando chegar. Eu fico até nervoso para falar, mas já eu vou acalmar, entendeu? Porque a emoção é muito grande. Ele é bispo, ele é pai, ele é filho, ele é esposo da Gabriela, né? É o bispo Gabriel Duarte, lá de São Paulo. Ele vai terminar a apresentação porque o currículo do homem é grande. Então, meu irmão, meu bispo, seja muito bem-vindo aqui à minha casa, à minha mesa. É uma honra poder receber o senhor. Você é uma grande referência. Obrigado. De paternidade, de homem de Deus, né? De filho. Eu vejo a maneira que você fala do seu pai, a maneira que você tem essa troca com o seu pai mesmo, né? De honrar, de cuidar. Então, você é uma grande referência para nós. E eu tenho certeza que Deus marcou esse encontro aqui para que a gente possa avançar. Amém, uma honra, feliz demais de estar aqui nesse podcast maravilhoso, feliz de estar com você, você é meu amigo, né, chegado, então é uma honra, estou muito feliz, falar desse tema que é um tema que é maravilhoso, né, falar sobre hombridade, paternidade especificamente, é algo que mexe muito comigo e algo que eu sinto que foi preparado durante muitos anos, né, então é muito, muito bom viver esse tema com vocês aqui, bênção. É isso mesmo, e gente, é o seguinte... que for falado aqui, ó, que sair da boca desse homem aqui, anote, porque quando ele vem, traz as pregações, traz as palavras, os momentos que a gente está junto, eu sempre tenho alguma coisa para anotar. E eu vou lá, pesquiso, seja o nome de um livro, seja uma citação, eu vou lá e procuro, e sempre tem muito conhecimento mesmo. E eu queria iniciar, Gabriel, te fazendo uma pergunta. Por quê? Aqui nós vamos falar sobre masculinidade. Sim. Quem está aqui, quem entra aqui, seja homem, mulher, criança, adulto, ele sabe que nós vamos falar sobre masculinidade, sobre paternidade. Né? Eu tenho visto, né, nós temos vistos na nossa igreja, nos nossos atendimentos, onde a gente tem andado no Brasil, que a masculinidade está cada vez mais ausente. Sim. Essa é a verdade. A gente tem visto homens... frágeis, né? Frágeis, muito frágeis. Exatamente. Homens que não conseguem passar por uma pressão. Inclusive, hoje eu estava escrevendo, que é um capítulo do meu novo e-book. Você que já vai ter um e-book aí na mão para você. E eu falei sobre isso, sobre pressão. Homens não têm aguentado a pressão. Isso. Porque eles não foram treinados, eles não passaram por pressão. Na verdade, é engraçado que assim, homem, para ser homem de verdade, ele tem que ser forjado. Não existe homem de verdade que não foi forjado, né? E quando nós falamos forjados, é igual a espada, né? A espada ela é forjada com pressão, com aquecimento, né? E com muita, não só pressão, mas batidas, né? Então, você coloca sob pressão e ela tem duas funções, né? Toda vez que alguma coisa é forjada, tem duas funções. Qual é a função? A função é alcançar forma e essência. O material muda quando passa por pressão e ele muda a forma quando ele alcança, quando a pancada vem, né? Então, todo homem ele é forjado exatamente dessa maneira, porque ele passa pelas pressões da vida, ele passa a ter uma essência de masculinidade, de hombridade, de entendimento do que é ser um homem, e não só isso, mas ele passa pela pancada a ponto de assumir a forma. Homem que é homem de verdade tem uma forma.
uma maneira de se portar, uma maneira de falar, uma maneira de viver, né? Então, por isso que é tão difícil, porque homens que fogem de ser forjados não vão ser homens de verdade, vão ser homens fracos. Né, dessa pressão, né? Dessas porradas, né? Porque a pressão, ela nada mais é que são momentos ali que você leva porrada e que você continua avançando. E que você continua... É o momento onde você praticamente não tem saída, né? O que você faz quando não tem saída? O que você faz quando as dificuldades são tão grandes que você fica assim, e agora? O que eu faço, né? Então, o homem, ele é forjado nessa dificuldade. Ele é forjado nas dores da vida e forjado na pressão da vida, né? Momentos que a pessoa fica tão... Meu Deus, e agora? É ali que o homem está sendo forjado de verdade, né? Isso é muito forte. Eu faço um treino de boxe, né? Eu luto boxe, e tem alguns treinos específicos que o professor faz. Um deles, ele manda você abrir os braços e dar 10 voltas, né? Fazer aquele rodopião, né? Sim. Ficar girando. E quando você para, ele manda vir umas 2 pessoas te atacar. Ah, entendi. Então você não sabe de onde que tá vindo porrada. E aí você tá tonto, você tá zonzo, né? E ali é para você realmente treinar isso. O momento que você ficar zonzo, o momento que você ficar tonto, o momento que tá vindo porrada e você não sabe de onde que vem, o que você vai fazer. Qual é a sua reação, né? Tem muitos homens que tentam correr, tem homens que deitam no chão e caem, mas a ideia é você se fechar e absorver aquelas porradas. Não é você correr da porrada, não é você fugir, né, do confronto, mas é você se fechar ali e falar assim, não, deixa eu proteger minha cabeça, né, meu queixo aqui, que é o lugar que pode me derrubar mais, e até eu estabilizar aqui e conseguir avançar. Né? Em alguns outros momentos, a tática que eu uso é mesmo tonto e igual o cachorro doido, ir pra cima, entendeu? Ir pra cima porque eu já assusto o cara. O cara acha que eu vou correr, eu já vou pra cima, eu já assusto o cara, né? Mas muitos homens hoje, né, têm fugido disso, têm fugido da forja, porque, e eu vejo muito, Gabriel, que o erro não é do cara, o erro muitas vezes vem lá do berço. Sim. Porque no berço, cara, ele não teve nenhum momento de confronto. Isso, exatamente. Talvez, às vezes, ali pela culpa dos pais de não terem tempo de casa, não terem tempo de mesa, muitas vezes pela ausência mesmo, por terceirizar para a escola, para babá, para outras pessoas ali, aquela função paterna, aí ele fica ausente e aí... Porque assim, quem melhor para forjar uma pessoa, né, do que o pai? Não tem ninguém, né? Na verdade, a primeira referência de homem, de qualquer filho, vai ser o pai, né? Inclusive até para a mulher, né? A referência de marido, referência de quem é o homem de verdade que tem que buscar é o pai. Quando falta essa referência, aí a pessoa sente ela fica com um vazio e é muito difícil da pessoa desenvolver aquilo ali. E aí, é por isso que é tão importante a igreja, por isso que é tão importante locais onde a pessoa vai ter uma referência verdadeira de hombridade, né? Que daí ela consegue pelo menos encontrar uma referência que ela não teve durante a vida. Mas a paternidade, ela tem efeito principal, porque o ensino de verdade, o maior ensino que vai continuar, não é aquele ensino só falado, né? Existem 2 maneiras de ensino. A primeira é a falada, é a dita, é a expressa, que a pessoa está ouvindo o que você está falando. A segunda é transmitida. Ela não está envolvida com o que você está falando, ela está envolvida com o que você passa, está envolvida com o que você é. Então, todas as vezes que alguém está recebendo algo de você, ela tá aprendendo pela transmissão. E os filhos aprendem muito pela transmissão. Então, quando falta a referência paterna, falta também o conhecimento que vem junto, né? Filho, ele aprende completamente pela associação. Eu estou vendo, então é assim que é ser homem, né? Então, quando a referência é negativa ou quando a referência falta a referência, aí você vê que homens faltam na postura, né? E aí ele precisa encontrar outras referências. Então, talvez a pessoa que está ouvindo agora fala, não tive referência de pai. Então, você tem que encontrar referências. Aonde você encontra? Referência de homem de verdade, que carrega caráter, que foi forjado, e uma referência de ambiente. Porque logo depois do pai, você tem ambiente de homens. Né? Um ambiente onde um homem fortalece o que é ser homem dentro do grupo. Né? Então, todo homem anda com homem. Existe uma expressão que a gente fala muito lá, que é menino anda com menino, mulher anda com mulher, homem anda com homem, né? É uma expressão que, na verdade, não é nem só essa. A expressão é grávida anda com grávida, caminhoneiro anda com caminhoneiro, skatista anda com skatista. Todo mundo anda segundo aquilo que ele é. Quando você passa a andar com homens, você passa a entender aquele ambiente, forja você, forja a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de viver, de reagir, né? E outro ponto que você falou que é muito importante, e muitos pais, um homem, hoje ele negligencia porque você vê muitos homens muito bons no discurso.
cara tem uma palavra falada, um discurso, na palavra ele tem uma hombridade, ele é um machão e tudo, mas na hora da transmissão, na hora dele se portar, o filho não vê isso. Isso. A minha mãe, ela tinha uma frase que pra mim, cara, é uma frase... Não sei se existe a pior frase do mundo, mas pra mim é uma das, tá? Ela falava assim, não fuma. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não fuma, mas ela tava lá com um cigarrão. É isso aí. Não beba, você não tem idade para beber. Mas ela tava lá bebendo. Entendeu? Ainda mais para uma criança que ela aprendeu tudo por associação. Criança aprende tudo por associação. Ela não é o que você fala, é o que você vê. Pode olhar que uma criança tá vendo, você fala, isso aqui é um copo. Pega o copo, filho. Ele não sabe o que é copo, mas ele começa a olhar aquilo ali, então ele fala, isso aqui é um copo. Na cabeça dele passa a ser copo. Então, é tudo por associação. As coisas ele aprende por associação. Aí, quando o tempo passa, que ele vai ter a noção de definições. Mas até lá, toda a base forjada dele foi por associação. Então, não adianta nada a pessoa fala e mostra uma coisa completamente diferente, transmite uma coisa diferente. Acabou, ela está indo contra si, né? Não tem como, né? A nossa associação, a transmissão que você faz, ele vai ecoar muito mais. Isso. Né? E aí é onde nós temos que olhar, um homem ele tem que olhar para ele, sabe? E tem uma frase que eu falo muito forte, é que homem faz o que precisa ser feito. E aí você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa ser um pai intencional. A gente precisa ser um marido intencional. Então, menino e menina, eles são diferentes, mas eles aprendem com o pai através da associação, através da abordagem, como, né? E aí eu te pergunto, você que está assistindo a gente aqui, né? Como você tem tratado a sua esposa? Isso. Né? Porque eu tenho um casal também, eu tenho 2 casais. Eu tenho um casal, né? Eu tenho 2 casais. Então, a menina, ela vai aprender a selecionar um marido através de mim. Exatamente. Né? Um namorado, um marido através de mim. E o meu filho ele vai aprender como tratar a esposa através de mim. Então, os dois vão estar aprendendo na mesma atitude. Exatamente. Na mesma atitude que eu... Na minha atitude que eu estou me portando com a minha esposa, meus filhos eles vão aprender coisas diferentes que acaba que se casam juntos, né? Como deve tratar e como deve ser tratado. Né? E o que ela vai aceitar. Então, calma aí, se minha mãe aceita grito, então eu vou poder aceitar grito. Isso, exatamente. Se ela aceita xingamento, se ela aceita ser abandonada, deixada e tal. Exatamente. Então, eu vou aceitar isso também, porque é o padrão, não tem problema. Eu passei a vida toda associando isso, né? E a minha pergunta tem um versículo em 1 Coríntios 13, que diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Exatamente. Todos nós precisamos passar por essa fase. Todo homem precisa passar por essa fase. E não é a fase de deixar, é a fase de desistir. Exatamente. Entendeu? É a fase de queimar os barcos, né? Você falar assim, não, eu não vou mais agir como menino. Eu não vou ter mais essa atitude. Talvez uma atitude de birra, uma atitude de não ter paciência, de querer as coisas na hora. Qual foi o seu ponto ali de inflexão que você falou assim, opa, calma aí. Você lembra disso? Teve uma idade? Aconteceu alguma coisa que você falou assim, opa, eu me tornei um homem. Calma aí, eu preciso mudar. Quando eu vejo esse texto, existe um entendimento um pouquinho mais... Eu tenho um entendimento um pouquinho mais profundo do que geralmente o pessoal fala. Eles falam, eles falam muito das atitudes, né? Mas eu falo mais do que isso. Eu falo, o homem que decidiu ser homem de verdade, ele entende que a vida, ele tem que dar a vida por algo. Existe um perfil de entrega, de herói. O homem de verdade, ele dá a vida pela esposa, ele dá a vida pela família, pelos filhos. A última coisa a se importar, é com ele. Sabe aquela coisa assim, o foco não está nele, o foco está em dar a vida por outro. Dar a vida pela família que tem, dar a vida pela esposa que tem. Então, esse desistir das coisas de criança é isso, porque criança, para ela, o mundo tem que girar em torno dela. Né? O mundo, eu sou a coisa mais importante do mundo. Quando o cara começa a amadurecer, ele começa a entender, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu faço um monte de coisa que é importante para mim, mas eu sempre coloco a prioridade não sou eu. Então, eu vou cuidar da minha esposa primeiro, eu vou cuidar dos meus filhos, depois que resolveu tudo, então agora eu posso olhar alguma coisa para mim, entendeu? Eu dou a vida por aquilo ali.
né? A Bíblia fala que da mesma maneira que Cristo deu a vida pela igreja, nós devemos dar a vida pela esposa, cuidar da esposa. Então, você vê, olha o nível de entrega, né? Não é só uma coisa, criança é imatura a ponto de falar, o mundo tem que rodar em torno de mim. E quando não roda, o que ele faz? Aí sim ele vai em torno da birra, ele vai reclamar, aí sim. Porque é o entendimento de que o mundo tem que se dobrar diante de mim. Meu pai, quando a gente era criança, meu pai falava muito para minha irmã, porque eu entendi isso cedo, bem cedo, assim que eu converti eu já entendi isso, comecei a me posicionar em cima disso, mas meu pai falava com a minha irmã, falava assim, vou falar o nome dela, Isabela, o universo não gira em torno ao seu redor, você não é o centro do universo. Ele falava isso muito porque o tempo inteiro a expectativa dela era essa, ué. Ainda mais por ser a mais novinha, né, a caçula, né? Então, eu tô com a caçulinha aqui, meu Deus. Faz parte, né? E isso aqui é um aprendizado, né? Quando o homem desiste das coisas de criança, ele está falando, eu não sou o centro do mundo. Eu vou dar a vida agora. Eu vou receber algo. Criança gosta de receber algo. Adulto, ele dá a vida, ele entrega algo. Né? Então é mais profundo até do que isso, né? Homens de verdade entendem isso, são maduros. Desistir é isso, né? Você saber, cara, não cabe mais, não quero mais, não vou mais atrás disso, não vou investir nisso mais, eu vou realmente mudar de fase. E é uma escolha, né? Eu abri mão escolhendo abrir mão. É isso. Entendeu? Eu abri mão escolhendo abrir mão. Então, toda pessoa, quando você faz qualquer decisão na vida, você diz sim para uma coisa e não para todas as outras. Então, quando eu casei, eu disse sim para Gabriela, minha esposa, e não para todas as outras mulheres do mundo. Eu disse sim para ela, sabendo que hoje ela é a mulher mais linda do mundo, mas daqui muitos anos ela vai estar de algum outro jeito, né? Continuando. Igual eu. Não há um problema, aqui não. Não, mas a vida acaba com a gente, né? Qualquer pessoa. Então, eu sei disso. E eu continuo dizendo sim. Eu casei com ela sabendo de todos os defeitos que ela tem. Eu casei com ela avaliando todos os bons, o lado bom e todo pró e todo contra, né? Vamos falar assim, todo ônus e bônus. Então, eu falei, pronto, já está resolvido, né? E quando você faz isso, é uma decisão madura, eu estou abrindo mão de todas as outras possibilidades mesmo. Ponto. É uma escolha consciente. Não existe plano B, né? Isso, é uma escolha consciente. Plano B, não existe, se não der certo. Isso. Não existe, e talvez, como é que vai ser? Não existe. E é uma escolha consciente. Eu desisti, eu sabia que tem essa possibilidade? Tem, mas eu desisti porque tem algo maior, porque tem algo mais importante, né? Bom, e eu tenho uma expressão que eu escuto muito de ambos, né? Tanto homens quanto mulheres, que fala assim, né? E foi o que você falou, né? Abrir mão, né? Ele fala assim, né? Preciso cuidar das minhas coisas. Não. Na verdade, é assim, por isso que a nossa geração de homens é fraca. Porque é uma geração de homens voltada olhando para si mesmo. É uma geração egoísta. Homens não são egoístas. Homens têm o perfil de herói, de entrega, de guerreiro. Ele vai lá dar a vida por outra coisa, por alguém que é maior. Ele vai dar a vida por algo que é mais importante para ele do que a própria vida. Então, esse é o perfil de homem. Então, homens egocêntricos, homens egoístas, não são homens, eles são homens imaturos, vamos falar assim. Eles não são homens de verdade. Vamos usar as duas comparações. Né? Êxodo 18, 20 fala assim, né? Procura entre o povo homens de verdade. Aí ele dá todos, tementes a Deus, que não cobiçam, não são avarentos, tal, tem um monte de coisa, né? Então, você vê que coisa interessante procura entre o povo homens de verdade, homens que são gerados de verdade, foram forjados e que entenderam aquilo ali. Né? Esse texto, achou o texto aí ou não? Estou procurando aqui. Vê se é 18, 20, 18. Eu acho que é um dos dois aqui. Mas é um texto tão interessante que deixa claro isso aí, né? Procura entre o povo homens de verdade, tementes a Deus, não são homens maduros. 21. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefes de 100, chefe de 500, chefe de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, toda causa grave. Tá vendo? Esses homens de verdade são líderes, são cabeça de casa, e porque são cabeça da casa, vão ser também o cabeça das próximas etapas, né? Do povo de Israel, no caso ali, né? Do povo de Deus. E eu estou falando exatamente a mesma coisa. Homens de verdade são diferentes de homens imaturos. Homens imaturos são crianças que são crianças que envelheceram.
Continuam ali achando que o mundo gira em torno dele, que ele não tem o perfil Perfeito. de... Por isso que foge do exército, foge de guerra, foge de qualquer outra coisa, foge de qualquer coisa que vai custar a ele. Tudo que é o oposto, que vai gerar um conflito, ele baixa a cabeça, bota o rabo entre as pernas. E foge, né? Ele não quer enfrentar, né? Sai caladinho. Tudo que custa dele alguma coisa. Nós temos que entender que homens de verdade vão pagar o preço, ponto. Eu vou pagar o preço que for necessário pela minha família, pelos filhos, pelo projeto que Deus me deu, por propósito, pela empresa. Eu vou dar vida por isso, pronto. E quando você entende isso, ele amadureceu. Né? O homem, ele entende que a posição que ele tá, cara, não é só uma posição física, né? Ele é uma posição espiritual. Isso. E ele tá ali para fazer a diferença, né? E aqui é muito forte que ele fala assim, né? Que nós precisamos ser, né, homens capazes, né? Isso. Tementes a Deus. Isso. Né? Porque quando você é temente a Deus, quando você tem esse temor, esse temor no seu coração, você fala, opa, calma aí, aqui eu não vou mais. Uhum. Não porque eu tenho medo, mas não porque eu tenho, né? Por exemplo, você está numa briga de trânsito. Eu tinha uma grande dificuldade. Uhum. Eu já viu aquele desenho do Pateta? Que ele vai com a florzinha e tal, aí quando ele entra no carro ele se transforma. Você nunca viu? Não, esse não. Você nunca viu? Eu acho que... Do Pateta. Quando ele entra, literalmente, ele vem com tipo uma florzinha, com um jarro de flor e tal. Quando ele entra no carro, ele se transforma, ele vira um Satanás. E aí ele bate o carro, e ele anda correndo, e ele fecha todo mundo, e ele vai estaciona de qualquer jeito. E a pessoa, e tá vendo uma pessoa passando na rua, ele molha a pessoa porque tem uma poça de água, entendeu? E sai rindo, né? Então, assim, ele vira... E eu, durante uma fase da minha vida, eu era esse homem, pateta. Literalmente um pateta. Quando eu entrava no carro, sentava ali alguns demônios do meu lado e falava assim, bota o cinto e vamos junto. Certeza. Porque eu transformava. E ali, com aquela energia que eu gerava ali, o que acontecia? Eu não via, às vezes fechava alguém me fechava. Quando eu via, começava a trocar carícias. Né? Gritar e briga trocar, até. Né? Carícias e briga, isso e aquilo. E eu, assim, cristão já, né? Temente a Deus, mas eu não tinha entendido isso ainda. Isso. E sabe o que é interessante? É isso assim, ó, o que você falou, temente a Deus, mas possivelmente referências que te faltaram nessa área. Né? Sim, e muito. Por causa disso você vai reproduzindo sem prestar atenção, até que você tenha um entendimento. Por que eu estou agindo assim? Eu aprendi cedo a me fazer perguntas para poder aprender rápido. Né? Peraí, por que eu estou falando assim? Por que eu estou agindo assim? O que aconteceu? Então, essas coisas, elas fazem muita diferença na hora de um homem maduro aprender, né? E você vê que é interessante que ele dá 4 ênfases e dá 4 níveis, né? Então, ele fala homens capazes, homens tementes a Deus, homens de verdade, e o último é... Aborreçam a avareza. Que aborreçam a avareza. Que não seja mesquinho. Exatamente. E aí ele dá 4 parâmetros. Ele dá líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Então, para cada um que a pessoa tem, ela vai atingindo um novo parâmetro. Para cada perfil, vamos falar assim, para cada atitude que o homem passa a carregar, ele passa a viver uma nova estação na vida. Perfeito. Então, o homem capaz é o homem que tem capacidade, ele desenvolveu as suas capacidades. Quando ele desenvolve a capacidade, ele desenvolve também a capacidade, ele desenvolve a questão financeira, ele entendeu outras coisas. E você não vence a capacidade, você não desenvolve a capacidade sem vencer dentro de você. Sem passar por confrontos. Porque eu lembro que com essa situação, chegou uma situação extrema, e aí o bispo Rafael Assunção, né, que era meu mentor, meu pastor na época, chegou e falou assim, até quando você vai ser menino? Até quando você vai continuar com essas atitudes, sabe, de menino? Aí eu falei, não, mas eu não consigo. Aí ele falou assim, você precisa aprender a vencer o ciclo de violência. Cara, isso pra mim fez tanto sentido, talvez pra quem esteja me ouvindo não faça, mas pra mim, naquele momento, fez tanto sentido que eu falei assim, eu preciso quebrar o ciclo de violência. Então eu entrava no carro já decidido a quebrar aquele ciclo de violência. E aí o confronto, aí parece que veio o pior o confronto, né? Porque aí eu via uma esfera muito maior. Porque o cara me xingava, eu não xingava ele mais. O cara me dava dedo, eu não dava mais dedo para ele. O cara parava do meu lado e levantava a cabeça e eu baixava o vidro e pedia desculpa. Então, no início, eu tinha que vencer esse confronto, vencer o eu mesmo. Era um confronto de mim contra mim. Não isso era contra o cara. Isso aí é maturidade. Porque o homem maduro, ele entende isso e ele cobra a imaturidade do outro.
Não tem sentido, imagina aqui comigo aqui, você vai levar seu filho para passear, aí seu filho, por ser imaturo, você fala não para ele começa, e se joga no chão. Aí vai lá, o pai começa pela imaturidade também, ele que se joga também, não tem lógica um homem barbudo se jogar no chão e começa, te odeio. Você sabe que tem muito pai louco que acaba falando isso, o filho acaba fazendo alguma coisa pela imaturidade, porque tá aprendendo. Aí o pai responde junto, bate boca com o filho, falando, eu te odeio também, você não vai nada. Você fala assim, era alguém que tinha que ter a maturidade para cobrir a imaturidade de outro, mas não. Então é interessante ver que homens maduros cobrem a imaturidade de outras pessoas. Há muitos anos atrás, a gente teve uma circunstância na igreja e meu pai, meu líder, né, sempre foi, durante muitos anos, na verdade, sempre foi assim, referência, né? E foi interessante que ele uma situação que eu tinha direito sobre a situação, porque eu já tinha conquistado o direito, aquilo tudo. E aí, na hora que ele sentou assim, antes de conversar com a pessoa, meu pai falou comigo, Gabriel, você tem o direito disso, você conquistou esse direito, mas eu quero que você entenda que a pessoa que você vai conversar daqui a pouquinho é uma pessoa imatura. Como é que você acha que ela vai reagir, mesmo que você tenha o direito? Aí eu fiquei assim. Aí na hora que a gente entrou na sala para conversar, eu abri mão do direito. Eu falei, não, pode, você quer essa situação, você quer usar isso aqui, é seu, pode ir lá. A pessoa ficou tão constrangida que ela não sabia nem como reagir. Ela estava esperando um confronto. Ela foi preparada para uma briga, para levantar dados, mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse o direito sobre aquilo. Só que eu entendi que homens maduros cobrem maturidade de outras pessoas. Então, o que você estava fazendo ali agora, tipo assim, pedindo perdão, ficando quieto, querido, eu estou na minha maturidade cobrindo a imaturidade de outra pessoa. E quando você faz isso, aí sim você está deixando claro a hombridade que você carrega. Homens maduros cobrem a imaturidade de outras pessoas, né? Perfeito. E isso foi tão libertador. Isso foi quando eu comecei a vencer. Isso foi tão libertador, cara, que assim, hoje é outra parada. O cara me fecha, acontece alguma coisa, me xinga, eu começo a sorrir dentro do carro. Entendeu? Eu falo assim, aqui não, já era. Esse Lucas aqui não vai sair, não vai dar certo, entendeu? Né? Claro que se vier pra cima, se tiver uma agressão, né? A gente faz boxe pra isso. Né? A gente treina pesado pra isso, né? Pega 80 no supino aí de vez em quando pra ter uma focinha, né? Mas, porque o homem também precisa ser esse tipo de homem. Um homem que no momento de precisar se proteger ou proteger a sua casa, ele esteja pronto. E a gente tem muito homem que não está pronto. Né? Esses dias eu vi um vídeo na internet, não sei se vocês chegaram a ver, o cara tá passeando no carrinho de bebê, o cara, o marido, a esposa e o bebê. Vem um doido lá do não sei da onde, chega e dá um tapa na cara da criança. Que absurdo, né? E aí dá um tapa, volta e dá um tapa. Rapaz, se faz isso com um filho meu, ele nem chega perto. Né? Primeiro que eu nem deixo chegar. Né? Segundo, se der um tapa, no mínimo, ele vai levar outro, entendeu? No mínimo. Entendeu? Por quê? Porque a gente vê essa geração de homens fracos. Né? Homens que não se posicionam. Porque, primeira coisa, se o doido ou não doido, o cara fez isso, é porque ele viu uma fragilidade ali. Isso, é isso que eu ia falar agora. Ele viu uma fragilidade. É porque toda pessoa que se posiciona, ele nem vai precisar chegar nessa loucura de ter que brigar. A verdade é essa, porque o fato do cara que se posiciona antes, a pessoa já sabe o recado. Opa, não posso mexer de qualquer jeito, né? Homens que se posicionam já passam peso a ponto de a pessoa entender. Eu não posso fazer de qualquer... Ali tem um campo minado, né? Eu não posso falar de qualquer jeito, não posso andar de qualquer jeito. Se eu pisar ali, vai acontecer alguma coisa. E infelizmente, né? A gente tem visto essa geração, assim, uma geração, cara, de homens fracos, homens que não se cuidam, homens que 30, 40 anos dentro de casa ainda, dependente do pai. É isso. Né? Eu fui numa clínica de recuperação essa semana visitar uma pessoa e tinha ali uma pessoa que a gente cuidava uns anos atrás, sabe? E aí, rapaz, Lucas e Gabriel, como é que fala a palavra? Não é absurdo, né? Mas como que você vê, cara, o cara ali, 38 anos na cara, numa clínica de recuperação, com as unhas tudo comida, com os pés todo ferido, todo lascado, e vem falar pra mim uma história da carochinha que tá lá porque o pai ficou chateado com ele. Ah, não, meu pai me pôs aqui porque tá chateado comigo. Eu falei, não, seu pai te pôs aí porque tá usando droga, pô. Até quando você vai ficar fugindo disso? Você é um homem, cara, pô. É verdade.
Não, mas é porque ele ficou chateado, porque eu tentei fazer medicina e não passei e tal. Eu falei, não. Até quando você vai ficar usando droga, velho? Uhum. Até quando você vai ficar enchendo a cara, bebendo? Assumindo responsabilidade da vida, Até né? quando você vai ficar... Seu pai te colocou aqui porque, cara, porque você... Uhum. Qual a sua situação? Você vem me dizer que essas feridas de um pé aí não é cachaça. Você vem me dizer que essa unha comida até o talo aí não é ansiedade, não é isso, né? Mesmo na clínica dopado de remédio, o cara ainda, né? Não encara a realidade. Né? E aí, por quê? Porque de alguma maneira lá no passado o pai foi omisso, né? E o pai foi cobrindo ele. Uhum. Cobrindo de tal maneira que o filho não tem limite. 38 anos, não tem limite. E fala assim, não, quando eu sair daqui, minha mãe vai me dar isso, meu pai vai me dar aquilo, eu vou conquistar isso. Eu moro num Life, né? Na beira do lago. Life Resort, eu moro ali e tal. Nananã. Os pais, né, têm a vida deles, mas não criou um filho autônomo. Não triste, gerou né? um filho autônomo, né? Faz parte da missão do pai gerar filhos que tenham autonomia em 5 áreas, né? Quais são as autonomias? Aí a autonomia, vamos lá se eu lembro todas aqui sem ler aqui, né? A autonomia financeira, cuida da própria vida, a autonomia emocional, a autonomia familiar, a autonomia ministerial e a autonomia espiritual. Faz parte do papel de um pai gerar filhos que tenham essas 5 autonomias, que são filhos que vão conduzir a própria vida sem perder a razão, sem surtar diante da crise, da batalha, né? Então, fazem parte dessas 5 autonomias que a gente fala, né? Quando a gente vai pregar, falar para curso de homens e tudo mais, principalmente não é nem só de homens, né? É curso de pais, né? Ensinar a criação de filhos. Uma das responsabilidades do pai é ensinar essas 5 autonomias. Autonomia financeira, autonomia familiar, autonomia emocional, autonomia espiritual e autonomia ministerial. Eu tava escrevendo hoje, olha só, eu estava escrevendo hoje, e nesse meu e-book eu sempre trago histórias da minha infância, né? Da minha infância e adolescência. Uhum. Então, como é que eu estou construindo eles, né? Eu trago as histórias e dentro das histórias eu trago os ensinamentos. Uhum. Então, eu estava contando que eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu com 13, 14, 15 anos, eu já ajudava meu pai a tocar o restaurante. Com 15 anos, eu já era literalmente um gerente lá. Que legal. Um gerente. Já cuidava, já contratava o funcionário, já mandava embora, já fazia pagamento, liberava vale ou não, fazia compra pro restaurante de carne, de tudo, entendeu? Uhum. Então, eu tomava conta. Ele viajava, ele ia para fazenda cuidar das coisas e falava, cuida aí. Deixava um carro comigo. Naquela época, não é que era liberado, mas era mais tranquilo, né? Então, eu pegava o carro e ia pro mercado e voltava, fazia tudo. E com 15 anos, 16 anos, eu tava me achando o fodão, né? O cara todo poderoso, né? Já tomava umas, usava droga, mas sempre fui muito trabalhador, responsável, assim, né? Trabalhava e tal, mas estava nessa pegada. E meu pai chegou um dia da fazenda, viu as coisas e tal, e ele chegou para mim e falou assim, a partir de hoje, você não é mais o gerente da casa. A partir de hoje, se você quiser, você é o lavador de prato. E o lavador de prato é como se fosse assim, o cargo de entrada, entendeu? O pior cargo. Que ninguém queria, porque você pega prato sujo, você pega prato que o cara cuspiu a comida, você pega prato de tudo quanto é jeito, e aí você joga a comida para um lado, lava e tal. E quando você lava o prato, você não lava só o prato. Você tem que lavar as panelas, tudo, você tem que lavar tudo. E no final, talheres, todo restaurante tem uma caixa de gordura. Uhum. Naquela época, a cada tantos de tempo, a gente tinha que limpar a caixa de gordura. Que é literalmente pegar uma espátula e começar a raspar ela da gordura da comida que vai acumulando naquela caixa. E meu pai chegava para mim e falava assim, meu pai chegou para mim e falou assim, a partir de hoje, você vai para a cozinha lavar prato. Se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, você pode ir embora, some daqui. Só que meu pai tinha criado em mim uma autonomia emocional. Aquilo não me fez me sentir menor, menos amado ou pior. Na hora, eu fiquei contrariado. Mas o que eu fiz? Eu fui para a cozinha. E faz parte, ser contrariado faz parte do forjar, né? Todo filho precisa ser contrariado no nível da maturidade dele. E eu ali já há um tempo na cozinha tentando entender. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Eu cuido de tudo, faço tudo, dou minha vida. Aquele papo ainda mais de adolescente, né? Que se vitimiza e tal. Blá, blá, blá. E aí, enfim, fiquei o tempo que ele achou que eu devia ficar. Passei por várias outras fases ali dentro.
E passou um tempo, ele me chamou de volta. Falou assim, e aí, filho, como é que foi a experiência? Eu falei, pai, boa não é, mas eu tô aqui para fazer o que tem que ser feito. Vamos embora. Ele falou assim, eu quero te ensinar uma coisa, que você precisa aprender que o homem, se ele tiver que começar do zero, 100 vezes ele vai começar, mas ele não vai desistir. Uhum, eu perfeito. te coloquei aqui porque eu estava esperando você desistir. E o homem, ele não desiste. E aí passou 7 anos, 8 anos, eu abri uma outra empresa, fali essa empresa, que rachei essa empresa. E todo mundo pensou assim, cara, acabou o Lucas, acabou a autoestima, acabou isso, acabou aquilo. E em 2 anos depois eu reconstruí. Eu estava recém-casado, 1 ano de casado. Imagina, você 1 ano de casado, né, voando ministerialmente, crescendo e tal, você vai e quebra a empresa, quebra tudo, né? Você tinha carro, já não tinha mais carro, tinha dinheiro para ir, já não tinha mais dinheiro, né? Ia para os restaurantes bons, já não ia mais, porque uma coisa é você nunca ir, não é verdade? Quando você nunca foi, beleza. Agora, depois que você comeu uma picanha, depois que você foi na churrascaria, você tem que voltar pro espetinho de gato. Cara, mas eu recomecei do zero. Por quê? Porque naquele momento, meu pai estava fortalecendo em mim uma autonomia emocional. Exatamente. Entendeu? Porque aquela falência, ela não me fez mais ou menos homem. Ela me fez um cara experiente. Eu falei, pô, eu já sei uma maneira de não errar. Eu já sei uma maneira onde não aplicar meu dinheiro. Sim. Eu já sei uma maneira de como não gerir essa quantidade de funcionários e confiar nisso. Né? E muitos homens, o que eles fazem? Quando ele não tem autonomia emocional, ele literalmente quebra, racha. O cara entra na depressão, o cara para, o cara estagna, não estuda mais, se esconde ali dentro do vitimismo. Ah, porque ninguém me ajudou, porque eu ajudava todo mundo e agora ninguém me ajuda. E isso, aquilo, ele começa a fugir. Né? E com isso, também eu acredito que ele me forjou financeiramente. Ele me trouxe autonomia financeira. Porque, cara, eu tinha que correr atrás. E quando eu cuidava do restaurante, eu tinha uma autonomia para fazer tudo que eu podia fazer ali e gerir aquele dinheiro e ordenar, né? Então, nós precisamos entender hoje, talvez hoje você não seja um empresário, né? Talvez hoje você não tenha um restaurante, não tenha uma loja para ensinar isso para o seu filho, como meu pai pôde me ensinar. Que para mim foi uma grande escola. Mas, no dia a dia, você pode ensinar para o seu filho. Você usa toda a circunstância, né? É isso que eu te falar. Ele não te ensinou nesse momento só. Esse foi um dos momentos que você lembra, né? É um que impactou. Isso. Mas eu tenho um momento que meu pai me deu uma vaca, pô. Meu pai é fazendeiro, falou, tá aqui uma vaca. Cuida dela. Sua responsabilidade. É sua, você quer ter um rebanho, você tem que ter uma. Eu vou te dar uma. É isso aí. E aí de uma foi 2. É isso aí. Aí 3, aí 4, aí aquelas 2 que já tinham nascido começou a gerar mais. Aí quando passou 5, 6 anos eu tinha um rebanhozinho ali e tal. Tá vendo? Então faz parte de usar toda a circunstância para ensinar, né? Um pai intencional, que entende que ele tem que ensinar isso para os filhos, ele fala, como que eu posso ensinar isso aqui agora, né? Todo o tempo que eu estou avaliando meus filhos, eu não estou só avaliando eles, eu estou avaliando o que eu tenho que ensiná-los. Então, por exemplo, algumas circunstâncias que eu sinto, o Davi precisa ser trabalhado agora na questão emocional, a Milena. Eu uso as circunstâncias para criar essa autonomia, para criar esse peso, essa responsabilidade, entender, agora precisa de autonomia espiritual. Não, vou levar a ensinar a ler a Bíblia, ensinar a buscar Deus, ensinar, agora autonomia familiar, autonomia, vem cá, é assim que funciona, o papai e a mamãe saem desse jeito, cada um tem uma função dentro da casa. Uma coisa que, falando do espiritual, né, e a gente vendo que os nossos filhos, né, eles assimilam, né, eles aprendem pelo que a gente faz, né? Eu vejo muitos pais hoje, você que é pai que vai na igreja, que leva seu filho, se eu posso te dar um conselho, tira o celular dele. Uma boa. O que o pai faz? Não tem, desculpa a expressão, né? Encheção de saco do filho. O que ele faz? Ele empurra um celular pro filho e ele tá lá cultuando Deus e o filho tá cultuando o quê? Nada. E não só ali, né? Em qualquer outro momento. Sim. É porque, assim, você tira do menino o entendimento do ambiente, né? Total. Quando ele está ligado aqui em outra coisa, ele não entende o que está acontecendo aqui ao redor. Então, eu quero que, por exemplo, igual você falou, eu quero que meu filho tenha entendimento do que o culto, o que traz no presente de Deus, o culto, ele vê, ele consegue entender o ambiente. Não pode colocar alguma coisa que vai competir. Dentro do ambiente familiar. Às vezes o almoço
não aceita isso, gente. Vou dar aqui. Não, mas ele precisa ficar quieto aqui porque eu estou conversando com um monte de gente. Ele tem que fazer parte do ambiente e entender que o ambiente é esse. Então eu vou fazer outras coisas, mas eu tenho que estar atento ao ambiente, né? Eu sou bem assim, Caxias, vamos dizer, em relação a isso, né? Chegamos no culto, ou fica comigo sentado, ou vai para a salinha. Uhum. Eu não gosto da salinha. Não tem problema, você fica comigo. Exatamente. Entendeu? Mesma Mas coisa. geralmente a criança ela não quer ficar com você, ela quer ficar com o celular. Uhum. Entendeu? Uhum. E aí quando você... Ela quer uma escapatória para aquilo aí. Quando você gera essa dinâmica, principalmente crianças, meus filhos eles não usam, né? Eles têm alguns momentos específicos que eu deixo usar. Uhum. Eles não têm também. Uhum. Só o Cauã. Só o Cauã que tem, que já tem 20 anos, né? Agora, a Mariana, todo dia, ela tá com 10 anos. Aí todo dia ela me pergunta, pai, quanto que eu vou ter que celular? Aí eu falei, com 14. Ela falou, pai, mas você falou que era com 12. Eu falei, mas eu acho que agora com 14, né? Era com 12 quando você tinha 8, 7, 8. Agora que você está em 10, eu acho que... Eu não sei, né? Talvez tenha com 12, talvez com 13. Eu falei, filha, vamos ver como você vai estar com 12 anos, com 13 anos. Né? Se eu achar que é pertinente, se eu achar que você está maduro o suficiente... Isso que eu ia falar agora. Eu acho que é muito importante, quando você for falar dessa maneira. Porque se você colocar tal data, cumpre tal data. Perfeito. Faz parte. O pai tem que ter essa credibilidade de tudo que ele fala, ele cumpre. Então, por exemplo, as crianças, meus filhos, sabem muito bem disso. Tudo que eu falo, eu cumpro. Tudo. Até eles brincam entre eles. Não, se o papai falou, o papai vai cumprir. Ponto. Eles sabem disso, entendeu? Então... se não tem, eu ainda não sei, você vai falar, eu não sei ainda, mas eu acho que quando você tiver maturidade desse jeito, a gente conversa. Perfeito. É que aqui a gente chama de combinado. Isso, que tá combinado. Combinado é combinado. Combinado não sai caro, que a turma fala. Né? Aqui a gente fala assim, combinado é combinado. Então, combinou... Tá resolvido. Vai sair. Vamos acontecer, né? Mas nós precisamos ter esse entendimento, ter esse cuidado, sabe? E entender que quando você é intencional, igual você falou, né, Bispo? Tudo que você está fazendo, cara, é uma escola para o seu filho, é um ensinamento para ele. Exatamente. Então, brigando, conversando, brincando, tratando as pessoas como você trata. Então, meu pai me ensinou muito a cumprimentar as pessoas em todos os lugares. Apesar de eu ser um cara que eu tenho vergonha, né? As pessoas não acham, mas eu tenho vergonha, entendeu? Mas eu aprendi a cumprimentar as pessoas, que meu pai sempre falou assim, cumprimenta o tio. Fala com fulano, cadê o ciclano? Sempre vi meu pai baixando o vidro do carro para cumprimentar as pessoas, sabe? Seja quem for, né? A gente trabalhava num ambiente onde passavam 1 milhão de pessoas por dia. Então imagina, onde tem 1 milhão de pessoas, tem um chefe do Banco Central e tem o limpador da privada do Banco Central. Passava ali, na rodoviária do plano piloto. Então, assim, a gente sempre soube, meu pai sempre ensinou a gente a tratar todas as pessoas iguais, com muito amor, com muito carinho, com muita ser sociável, paciência, né? ser sociável. E hoje eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Sabe, quando a gente sai de casa, passa pelo porteiro, ele já sabe, a gente baixa o vidro, boa noite, bom dia, boa tarde, o senhor está bem e tal, né? Fica com Deus, bom trabalho, eles, boa noite. Né? Ontem a gente tem uma célula aqui em casa toda quinta-feira, né? E aí é engraçado que veio uma visitante, a visitante falou assim, Lucas, o seu porteiro sabe que tem a célula aqui? Aí eu falei, cara, eu acho que sabe. Por quê? Você treinou ele para receber a gente? Aí eu falei, não, por quê? Não, porque ele foi tão educado. Ele falou assim, boa noite, boa célula, vai com Deus, sabe? Eu falei assim, mas por quê? Porque a gente é educado, a gente gera esse carinho, né? Então o cara tem prazer em receber as pessoas, né? Mesmo que não seja para casa dele, mesmo que não seja para ele, mas ele tem prazer em te conduzir as pessoas para sua casa, né? Exatamente. Porque a gente gerou isso. E toda a minha casa eu tenho gerado isso sendo intencional. Então, chega no ambiente, filha, vai lá e fala com o tio, vamos lá, vamos falar junto, vamos dar uma boa noite, né? O porteiro, o lixeiro que está passando aqui para recolher o lixo, a gente está lá de fora, né? Boa tarde, tudo bem? Obrigado, viu? Tamo junto, qualquer coisa. Então, a gente precisa entender que nós somos, não sei se essa é a palavra, mas foi que veio aqui na minha mente agora, a escola prática dos nossos filhos. Né? A prática, né? Onde ele realmente vai aprender na prática. Quando eu fazia veterinária, que eu falei para você, né? Você até assustou, né? A gente tinha aula teórica e tinha aula prática. E cara, não tem como, você aprende na prática. É cortando o bicho no meio, é castrando, é limpando, às vezes nas coisas mais ordinárias, né? Eu lembro que eu fazia um estágio que era cuidando de cavalo da ecoterapia,
né? Daquela época. E eu só ia fazer literalmente as coisas ordinárias lá. Eu falei, para que estágio é esse? Eu ia só era para cuidar de cavalo, mas na verdade eu só limpava a bosta, dava comida e banho nos cavalos, entendeu? Mas ali me trouxe um senso de cuidado, de carinho, de amor ao próximo, de sensibilidade ao animal muito grande. Então nós não podemos excluir os nossos filhos de viver essas coisas ordinárias, né? De viver essas coisas ordinárias. Arrumar uma cama, cuidar do seu quarto. Isso é responsabilidade. Cuidar das suas roupas. Isso, né? É responsabilidade. Ontem eu dei a tarefa para os meus filhos. Falei, ó, o seguinte, vocês têm uma tarefa. Tira as roupas, todas as roupas do guarda-roupa, separa o que vocês acham que não serve mais, que não cabe mais, deixa do lado, e o tênis a mesma coisa. Então dei a tarefa. Eu fiz isso também, né? Que a gente faz esse limpa anual, e eles começaram a fazer isso também. Legal, muito bom. Qual seria talvez o mais fácil? Pagar alguém para fazer. Mas eu estou tirando a oportunidade de dar uma lição para o meu filho, de ensinar para o meu filho. A gente tem algumas ações sociais aqui também que a gente faz, e eu faço questão de levar os meus filhos. Importante demais. Eu solto eles lá, 10 minutos e já se camufla no meio da meninada. Já tá com o pé sujo, pé sangrando, porque ele chutou o chão, foi jogar a bola e chutou o chão. Né, o Lucas, o seu também vai, né? 10 minutos eles já estão lá. Mas é ali no ordinário ali que eles aprendem o do dia a dia. No dia a dia, que eles cuidam, que a gente semeia, que ele vê o nosso amor pelo próximo, né? O nosso cuidado pelo próximo. E saindo dali, né? Eu procuro também ter sempre esse cuidado com os meus filhos. Isso. Então a gente vê muitos homens, muitos pais, né, que são muito bons com os de fora e ruins com os de dentro, né? Tudo para fora e nada para dentro, né? Chega em casa está cansado, chega em casa está esgotado, e aí ele, meu irmão, entra num flow que, cara, não, você tem que me entender. O que o senhor acha disso? Você que atende muito casal, Bispão. O cara não está percebendo que ele não é a referência, né? Referência tem que estar junto, referência tem que estar conectado. A referência só é referência se estiver conectada. Então, todo pai que está ausente, presente ausente, né? Então, ele está ali no ouve, fica assim, ó, né? Pega o celular, por exemplo. Então, é muito importante que todo pai entenda que, peraí, enquanto meu filho está falando, deixa eu colocar o celular aqui no canto, deixa eu olhar no olho dele e conversar, né? A sua postura mostra que você está ouvindo, a sua postura mostra que aquele momento é importante. E aí sim você vira referência. Por mais que seja um assunto besta, né? A gente tem muito isso, né? A gente quer encurtar as coisas, né? Eu no início eu tinha essa dificuldade, principalmente com as meninas. Cara, porque mulher, a gente sabe como é que é, né? Senta que lá vem história, né? Então, a Mariana, principalmente a mais velha, né? A mais nova agora tá entrando nesse flow aí, nesse caminho também. Mas a mais velha, ela conta da hora que chegou na escola, de como foi o tratamento, de como foi o lanche, do jogo de futebol, de queimada, disso, daquilo, até a hora dela entrar no carro. Exatamente. E ela quer me explicar tudo. É isso aí. Pra dizer que uma amiguinha tratou ela mal. Né? Pra nós seria muito mais fácil falar assim, só fala o que aconteceu, filha. Mas ela precisa contar a história. E mais do que isso, ela precisa sentir que ela vai ser ouvida. Isso, é isso que é o principal. Que ela vai ser ouvida. Então eu precisei treinar os meus ouvidos, treinar a minha paciência para deixar o celular de lado e falar assim, filha, pode falar. Ou então, espera aí, filha, deixa eu só te responder aqui e eu já vou te escutar. Aí eu respondo, volto, falo, filha, agora pode falar. O papai vai te ouvir, calma aí. Né? Então nós precisamos ter essa dinâmica como pai, né? Como homem, de saber até onde nós vamos, o homem que a gente precisa se tornar para a nossa família, para os nossos filhos, entender que cada filho é diferente. É um universo diferente. Exatamente. É um universo. Você vê o Davi, a Bia, o Cauã, a Mariana, você fala assim, cara, não é possível. São completamente diferentes. Não é possível que foi do mesmo pai e da mesma mãe. Exatamente. Completamente diferente. Um é colérico, o outro é fleumático, o outro é sanguíneo, a outra Não, e mesmo que tenham o mesmo perfil, não adianta. Eles são completamente diferentes. A maneira de pensar é diferente, a maneira de reagir à vida é diferente. Né? E quando você entende isso aí, você trata cada um da maneira que ele precisa ser tratado. Né? Você corrige cada um de uma maneira, você conversa com cada um de uma maneira. Você não pode fazer tudo no atacado, vamos falar assim. Usar a mesma moeda, a mesma força, né? Uma vez o Davi chegou para mim e falou assim, pai, mas a Mariana é isso. Eu falei, filho, mas deixa eu te explicar uma coisa. Cada um é de uma maneira. Ontem eu fiz isso com sua irmã, você queria que eu fizesse com você também? Aí ele, não. Eu falei, pois é, por quê? Entendeu? Então, você precisa entender que o papai vai corrigir,
vai trazer a punição para cada um de acordo com o que cada um fizer, mas cada um é cada um. Exatamente. Entendeu? Então, da mesma maneira que você não quer que eu te trate como eu tratei a Mariana ontem, eu não vou te... Né? O amor é o mesmo, mas a maneira de comunicar o amor é diferente, né? E aí, o ensinamento é o mesmo, a a maneira de precisa ensinar é diferente. gerar filhos emocionalmente saudáveis e fortes para eles não se sentirem nem excluídos, nem, sei lá, supervalorizados, nem menosprezados dentro dessa dinâmica. Isso aí. É difícil, né? Muito. Principalmente porque as pessoas tendem a ter mais facilidade com quem tem o mesmo perfil dele. Entendeu? Já sei como que pensa e tal. Só que você não pode deixar nunca, não pode deixar transparecer que você tem preferência. Você não pode deixar transparecer que... Porque você não tem preferência, não pode ter. Você tem que, você ama do mesmo jeito, só que a maneira de comunicar o amor é diferente, a maneira de ensinar é diferente, e cada um no seu quadrado ali, ponto final, né? É engraçado que o Davi, se eu der um grito no Davi, ele já enche o olho de lágrima. Olha como é que é diferente. O Davi, que é o homem. Cara, se eu der um... Ele já se emociona, já fica mexido. Sim. A Bia... Se eu não fechar a cara mesmo, ela ri da minha cara. Ela ri da minha cara, tipo assim. Sim. E tipo assim, não tô nem aí. O problema é seu, entendeu? Eu não quero, não vou fazer. Opa, calma aí. Você tem que... Né? E por quê? São perfis diferentes. Meu pai mesmo, eu tenho mais 2 irmãs, né? Cada um é tratado de um jeito, né? Cada um todo mundo amado do mesmo jeito, todo mundo sentia esse amor, mas cada um tinha uma conversa de uma maneira. E meu pai, por exemplo, por eu ser mais velho e por ter 2 irmãs, meu pai sempre ele me ensinava a maneira de não descontar a raiva, porque a minha irmã, principalmente a Isabela, ela gostava de tiçar, de ir no limite, e eu ficava assim, e meu pai, isso me ensinou muito. Então falou, Gabriel, você tem que entender quem você é, você tem que entender que tem um limite e você não pode reagir de qualquer maneira. Me ensinou muito essas circunstâncias do dia a dia. Você vê que é interessante. O seu pai, né? Eu vejo muita sabedoria no seu pai, cara. Muita sabedoria. Tem mesmo. E se você pudesse listar aí um grande aprendizado, qual seria? Nossa, Deus, um grande é difícil, né? Um grande é difícil. Eu acho que vamos falar alguns, mas eu acho que o fato da coerência é muito importante. Meu pai é extremamente coerente. Tudo que ele falava, ele vivia, entendeu? Então, em qualquer lugar, na igreja, em casa, a gente brinca lá em casa, e não só lá em casa, depois virou uma brincadeira entre os discípulos e tal, falando assim que ele dá um problema para as demais pessoas, porque ele leva o padrão muito, né? O padrão fica muito alto. Então, o padrão para a escolha de marido das minhas irmãs, difícil, o padrão é muito alto. Padrão de... Os caras ficam até com medo, né? É muito alto, né? Entendeu? Elas mesmo para procurar, entendeu? Sim. Elas vão procurar e falam assim, não é o padrão que eu aprendi. Então, foi difícil demais para elas, porque o padrão é alto. E é ótimo que seja difícil mesmo. Sim. A ideia é essa, né? Padrão para que você vire o líder que Deus chama para ser, e os discípulos todos falam, nossa, Deus, o padrão fica alto, né? E isso é bênção. Então, ele é extremamente coerente. Tudo que ele fala, ele vive, tudo. É alguém com muito temor de Deus, muito temor. É alguém muito sábio no dia a dia da vida, na condução da vida. Muito sábio na maneira de conduzir as conversas da vida, né? Então, é alguém que ele não conduz as conversas de qualquer maneira, né? Sempre que ele vai conversar, ele é muito, muito sábio. Ele não reage de qualquer maneira. Ele se treinou. A vida treinou ele para isso, né? E foi aprendizado. Não é o que você fala, né? Como você fala, né? É isso aí. Às vezes a gente está preocupado em o que falar, né? O que deixar de falar, mas não é isso. É como você fala. E hoje algumas conversas eu tenho aprendido isso. Eu anoto antes. Eu reanoto, eu fico pensando ali as maneiras de sentar e ajustar e conversar, né? Porque não é que sempre tive razão, né? Mas assim, dentro da minha razão, às vezes eu perdia ela, e muitos homens perdem a sua razão dentro de casa, né? No seu casamento, na criação dos seus filhos, porque não é o que ele fala, mas a maneira que ele fala. Ele até tá certo, mas ele fica errado pelo jeito que ele... Né? Às vezes ele entra tão cirúrgico, tão pesado ali, que ele quebra. Né? E aí depois, quando você quebra ali, às vezes, um relacionamento, uma confiança, quando você quebra
né, algo, é difícil de você voltar. Então, hoje, uma dica que eu faço, o que eu tenho aprendido, assim, tem me ajudado muito, eu anoto. Eu anoto, né, eu tenho uma nota, eu tenho só uma coisa aqui no meu celular, que a minha esposa não tem a senha. Que é uma nota escrita assim, Abigail. E quando eu fico com muita raiva dela, quando tá muito assim, eu vou lá e anoto antes. Porque ela não pode nem ler, porque dependendo, né? Maneira que você falou. Da maneira ali. E eu anoto como se eu estivesse conversando mesmo. Eu é meio coisa de doido, sabe? Mas eu vou anotando, você e tal. É o seu sistema para atingir clareza naquilo que você precisa falar. Eu me senti assim e tal, blá. Né? Uma vez eu fiz as anotações e mandei pro Bispo Lucas. Falei, Bispo, eu vou falar isso aqui. Na hora ele me ligou. Não. Calma, respira, espera 3 dias. Tá vendo? Aí eu falei assim, sabe o Bispo, obrigado. Obrigado. Faz parte. Por quê? Porque eu era muito cirúrgico, entendeu? Eu sou um cara muito prático. E muito pesado. É porque instrumento de cirurgia, você pode ser cirúrgico, contanto que seja... Não pode ser pesado, né? O bisturi ele é leve. Não pode ser uma espada, né? O bisturi é leve. Se você põe peso naquilo ali, vai furar onde não deve. Corta onde não tem que cortar, fura onde não tem que furar. Perfeito. E eu era muito. E aí, esse instrumento que eu uso, sabe, ele tem me ajudado bastante. Bastante. Porque eu escrevo, eu ajusto as minhas emoções ali, eu penso. Tá vendo? Te dá clareza, né? Me traz clareza. Isso. E aí eu começo a me colocar na posição. Falo, pô, mas ela, né, no caso da minha esposa, vamos supor um exemplo, né? Pô, mas ela também está passando por um momento difícil, a gente está com a agenda muito cheia, pô, eu também, né, isso, aquilo. Não, eu sou um homem, eu preciso melhorar nisso daqui. Aí eu já sento e falo assim, amor, ó, aconteceu essa situação, é a situação, cara, mexeu comigo, tá difícil. Né? E não é você, eu sei que não é você, é a situação. Como é que a gente vai fazer para ajustar isso daqui? Tem como? Não tem como? Sabe, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Muitos maridos é assim, né? O homem ele joga o peso e sai correndo, né? E eu não, eu tenho aprendido isso, cara. O que eu posso fazer para te ajudar? Isso, é assumir o peso. Aonde a gente pode entrar aqui para melhorar isso daqui? Isso. A gente teve uma fase aqui, irmão, Bispo, que a gente ficou 8 meses sem empregada. E não foi por escolha. Foi porque a gente não conseguia. Isso porque é 8 meses com 4 filhos, 3 cachorros e um papagaio em casa. Entendeu? Cara, só não era um terror porque meus filhos são bem treinados. Então, cada um tem a sua tarefa, tem as suas coisas. Mas era pesado. Era pesado pra gente. E a gente começou a orar, começou a buscar. E aí veio essa começou a dar os migué pra gente. Ô, Lucas, pastor, tá chovendo hoje? Eu acho que eu não vou não, tá? Aí mas tá chovendo aqui também, eu vou ter que sair para trabalhar, como assim, né? Mas agora Deus trouxe uma aí, a Dona Maria, ó. Fica com a gente, não vai não, entendeu? Né? Uma assembleianazinha, porreta, sabe? E foi um período onde a gente precisou, cara, alinhar muito bem as tarefas do dia a dia, a nossa linguagem, a nossa agenda, nos organizar em família, as coisas que tinha que fazer, né, para que a gente pudesse fluir dentro de casa. Isso. Fluir dentro de casa. Então, eu entendi uma coisa, né? Quanto mais entrosado dentro você tá, cara, mais as coisas fluem. Você pode ter 50 empregados. Se você não estiver bem com sua esposa, se você não estiver entrosado dentro de casa, se você não estiver bem com seus filhos, a sua casa não flui legal. Exatamente. E você não pode ter ninguém. Mas se você estiver bem com a sua esposa, se estiver bem com seus filhos, se estiver, sabe, Lucas, bem, cara, entrosado, irmão, as coisas fluem, velho. As coisas fluem. Acordava cedo, aqui em casa meus meninos estudam de manhã, por opção minha. Porque eu gosto de acordar cedo. Isso é ótimo. E eu gosto de fazer o dia render. Eu acho que nada contra os meninos que estudam à tarde aí, tá? Mas eu acho que a gente fica mais preguiçoso e deixa os filhos mais preguiçosos também. É verdade. Então eu gosto de acordar cedo, isso faz com que a casa se movimente cedo, que as coisas aconteçam cedo. Então a gente tem essa dinâmica aqui em casa. Rotina, sabe? né? Ajuda na rotina da vida, na disciplina da vida. E aí 6:30 da manhã a gente está de pé. Eu acordo, né? E uma coisa legal que falaram sobre disciplina é que disciplina não é a hora que você vai dormir, né? É a hora que você vai acordar. Então, se você acorda todo dia no mesmo horário, você tem disciplina. Fui dormir 3, acordo 6:30. Fui dormir 10, acordo 6:30. Isso é ter disciplina. Você fala assim, cara, vou acordar, vou gerar o meu dia, vou gerar as minhas coisas. Então, a gente conseguiu gerar essa dinâmica. Por quê? Porque a gente estava bem dentro de nós. A gente realmente formou um time. Então, assim, meus filhos hoje,
sabe separar roupa para lavar. A Mariana faz ovo mexido, faz essas coisas mais simples, ela faz. O nosso fogão aqui não é de chama, é de indução, então é mais tranquilo, né? Não é tão perigoso. Então, assim, é perigoso se você botar uma panela quente de óleo. É perigoso, mas eles não mexem com fritura. Mas um ovinho mexido ali, não tem chama, não tem nada. Ela faz, entendeu? Faz um sanduíche, tem a sanduicheira, faz as coisas. E a gente foi gerando isso dentro de casa, essa dinâmica dentro de casa. Né? Hoje a gente tem, mas meus filhos continuam com algumas práticas. Por exemplo, aqui, cada um arruma a sua cama. Cada um cuida das suas roupas. Ensinando responsabilidades. Né? Para a gente gerar essas pequenas atitudes que acho que vão ecoar aí quando eles estiverem grandes, né? Exatamente. Mas continua. Tem mais alguma coisa? Sabedoria, um monte de coisa. Temor de Deus, coerência. Coerência. Eu acho que ele me ensinou muito a respeito de relacionamento, valorizar os relacionamentos. Ele é alguém que valoriza muito os relacionamentos, sabe conduzir, né? Sabe buscar novos relacionamentos, como gerar novos relacionamentos, amigos. Que a vida solitária, né? Quanto maior, geralmente quanto mais a pessoa vai crescendo, em qualquer hierarquia, em qualquer lugar, a pessoa tende a ficar solitária. Então isso me ajudou muito, foi um ensinamento muito bom. E não precisa, né? Não precisa o quê? Ficar solitário. Gerar não novos. Precisa, gerar novos. Precisa gerar, aprender a gerar. Gerar e cuidar do que se tem. Né? Isso. Então eu acho que isso é um aprendizado maravilhoso. O ambiente de casa, o ambiente, ele cuidava muito do ambiente, cuida muito do ambiente em qualquer lugar, tanto em casa quanto na igreja. Tem muito ensinamento para tudo quanto é lado, né? E aí nós temos que pegar um viés ali e seguir isso aqui. E como é que foi? Vamos falar um pouco sobre o casamento para a gente finalizar aqui. Como é que foi essa fusão? Que a gente sabe que você saiu de um reino, a bispa saiu de outro. Sim. E teve essa fusão para criar um novo reino. Existiu alguma crise mais pontual? Algo que vocês veem que cara, isso aqui a gente precisou sentar e ajustar? Eu acho que assim, pouco, bem pouquinho por causa do namoro, né? O namoro foi esse tempo. Foi um tempo de ajustar, de ver como que era a vida e ver os parâmetros aceitáveis, né? Quando a gente fala assim, eu ensino as pessoas que vão casar antes, quais são os parâmetros que você não abre mão? Isso aqui não abre mão. Ótimo. Perfeito. Pessoa tem? Tem. Então continua. Quais são os parâmetros que você não que você abre mão? Isso, aquilo ali. Tudo bem. São parâmetros que eu abro mão. Ótimo. Não, ela não tem alguns parâmetros que eu não abro mão. Então você já descartou logo de cara, né? Então o namoro foi um tempo muito de ajuste antes. Quando a gente casou já estava bem ajustado, né? É você saber o que você quer, saber para onde vai, né? Onde você vai chegar e deixar claro para a pessoa que está com você. Quando eu falo de parâmetros, tem que ser assim, tem que ser, no meu caso, tinha que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, tem que ser aqui, tem que ser de Deus, tem que ser... Eu coloquei alguns parâmetros que eu não abro mão. Aí coloquei alguns outros parâmetros que se puder ter, melhor. Então, eu brinco falando assim, um dos parâmetros que eu queria era que gostasse de música, que cantasse. Minha esposa não tem, mas era um parâmetro que eu abro mão. Então, entendeu? Porque as pessoas, elas se confundem, elas deixam a alma conduzir, e ela abre mão de parâmetros que são inegociáveis, e depois vai ter problema. Então, os ajustes já foram feitos antes no namoro, né? Então, a gente teve pouco problema. O que é de valor para você não precisa ser negociável, né? Isso. Por exemplo, né, para mim, quando eu fui namorar com a Abigail, a gente era irmão de discipulado, amigos, irmão de discipulado, já há 3 anos. Então, a gente conversava e tal. Eu fiquei interessado em outras pessoas, ela também. E a gente chegou a um ponto que a gente, cara, os nossos olhos se abriram. Literalmente, nossos olhos se abriram. E eu lembro que a gente sentou para conversar. E eu falei para ela assim, o seguinte: você sabe que eu vou ser pastor, né? Eu vou ser pastor. Isso é um fato na minha vida. Uma das coisas que eu serei é um pastor. Eu serei um empresário bem-sucedido, mas o que rege a minha vida é o ministério. Então, eu serei um pastor. Perfeito. Você está disposta a casar com um pastor? Ela, claro, tô. Eu falei, você tem certeza? Você tem certeza? Você sabe que eu sou um cara que gosta de servir, que gosta de estar na frente do campo de batalha. Eu não sou o cara da retaguarda. Eu não sou o cara... Nada contra, mas lá de trás. Eu sou o cara da frente. E o cara da frente apanha mais, é mais caluniado, né? Sofre mais também, entendeu? E você está disposta a casar com um cara assim? Se eu mudar de cidade, se eu estar em Brasília, seu pai é concursado, sua mãe é concursada, você sempre teve uma casinha, um apartamentozinho num lugar bom. Se a gente mudar para outro lugar, você está disposta?
a vir comigo? E ela, não, tamo junto, tamo junto. E é engraçado que todas as coisas que a gente conversou aconteceu. Porque a gente casou, aí eu fui morar no apartamento do meu sogro, que ele emprestou pra gente. 6 meses depois a gente foi pra um apartamento melhor, uma cobertura que ele emprestou pra gente também. 2 anos depois a gente foi morar numa casa de fundo, num lote, aonde todo dia ela tinha que tirar um bicho de pé do meu pé. De tão sujo que tava esse lote no início, que a gente acordava com goteira na cabeça, entendeu? Na reviravolta das vidas, né, que dão. E ela sabia onde ela queria chegar também. E ela sabia o homem que ela tinha do lado. Sim. Porque, cara, a gente avançou muito juntos. Sabe? E a gente conquistamos o pastorado, conquistamos, né, o ministério, tudo que a gente tem vivido hoje. Mas a gente conversou sobre isso lá. Isso. Falei, ó, meus valores. Você estabelece o parâmetro antes, né? Toda pessoa que casou sem estabelecer parâmetros, infelizmente, ela vai estabelecer durante o casamento. Aí é trocar a roda com o carro rodando. E aí não é nem isso, né? E aí muitas vezes você tem aquela coisa, você vai ter que abrir mão de algo, às vezes até do seu chamado, né? Para poder se manter no casamento. Porque casou já era, né? Casou porque quis. Agora, até que a morte o separe, né? Isso aí. E por isso que é importante ter essa comunicação antes. Isso. É importante. E outra coisa que eu acho que é legal também, que eu faço muito com a minha esposa, é manter essa comunicação durante o casamento. Isso aí. Então, manter essa chama acesa. Isso. Né? Então, eu desses 15 anos de casado, vou fazer 16 anos agora, dia 22, agora, dia 22 agora, eu faço 16 anos de casado, a gente tem mantido essa chama acesa, entendeu? A chama do pastorado, a chama de levar, tudo que não é alimentado, o evangelho para as pessoas. Mas é isso, porque tudo que você não alimenta morre. Entendeu? Então, é por isso que é importante a pessoa entender isso. Porque ela acha que, não, vai continuar para sempre. Não vai. Tudo que você não alimentar vai morrer. Não alimenta a espiritualidade, vai morrer. Não alimenta a vida familiar, você vai perder a família. Não alimenta o casamento, vai perder o casamento. Tudo que você não alimenta, vai perder. Então, é por isso que é tão importante isso que você está falando agora. Porque se você quer que continue, então continue alimentando. Você tem que continuar alimentando. Isso. E gerando sonhos, né? Gerando sonhos. Eu acredito muito nisso, sabe? Você tem essa perspectiva de olhar para o futuro. Mesmo você passando por um momento ali onde, né, a gente estava numa cobertura, em Águas Claras, com hidromassagem, churrasqueira, foi para um apartamentozinho, uma casinha de fundo, com laje recém-construída, sem telhado, inundando lá e pingando na nossa cabeça. Um dia ela conta essa história, ela vai contar aqui um dia no podcast, mas ela sempre conta essa história, que a gente acordou, a gente não tinha muro pro nosso vizinho. Olha só, a gente não tinha muro pra nossa vizinha. Aí, Lucas, olha só, o gordinho, Gabriel, né? E Cauã. Aí a gente tava lá dormindo, a gente só escutava assim, Kim! E a mulher, mata! Aí a gente, na nossa janela, assim, ó. Aí a gente acordou assim. Aí de novo, mais um grito assim, tipo assim, um miado, Kim! Ela mata! Aí eu falei, o que tá acontecendo? O que essa véia doida tá fazendo aqui? Quando a gente abre a janela, tinha uns entulhos, aí tinha um cara com a enxada matando uns ratos que estavam saindo de dentro do entulho. Aí eu falei assim, ô minha senhora, a senhora tá matando minha criação aí de rato. Bichinhos, pô. Como é que eu vou? Mas para você ver assim, os altos e baixos que tem do casamento, né? E hoje a gente mora para mim, um dos melhores bairros de Brasília, mais bem localizados, né? Num lote grande, uma casa grande, com tudo que a gente sempre sonhou. E uma coisa que eu sempre falei para minha esposa, eu quero viver as coisas boas da vida ainda novo. Eu não quero nada contra, né? Mas eu não quero, quando eu estiver aposentado com 70 anos, ter uma casa de 10 quartos e não ter nenhum filho lá dentro. Não é verdade? Eu não quero. Eu quero usufruir enquanto eu posso usufruir daquilo. Exatamente. Quando eu tiver 70, 80 anos, vou ter uma casa menor para receber meus netos, para receber alguns parentes, alguns pastores, alguns bispos, para a gente fazer conferências, conversar ali, brincar e pronto. Entendeu? Mas a gente precisa, eu acredito que o homem ele precisa escalonar isso no coração dele, porque senão ele vai viver o sonho dele só quando ele estiver lá. Tá voando aí. Você acompanhou ele aqui, ó. Então, assim, bispo, estamos terminando, até para você poder descansar, né? Que amanhã a gente tem muita coisa boa aí em Brasília. Deixa uma mensagem aqui, ó, para essa câmera. Deixa sim. Para os homens que estão nos ouvindo hoje, sabe? Muitas vezes que realmente aí
desistiram de sonhar, pararam de sonhar, deixaram as frustrações, os medos, né, as angústias da vida aí, parar ele, travar ele, ou, não sei, tirar no seu coração. Não, sem problema. É engraçado que Deus sempre vai nos forjar para novos níveis. Existem novos níveis e, deixa eu... Isso, Então, agora voltando. Deus sempre vai nos forjar para novos níveis. Sempre. Se permita ser forjado por Deus. Se permita passar por momentos de pressão, se passar por momentos que muitas vezes são dolorosos, mas entenda que Deus está nos forjando para um tempo novo. Por mais que algumas pessoas falem, mas eu já fui forjado. Que bom que você já foi forjado até aqui. Deus vai continuar te forjando até viver a plenitude de um projeto que Ele tem para você. Então, o meu desafio para você é se permita ser conduzido por Deus e ser forjado diante das circunstâncias que Deus te coloca, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, continua caminhando no propósito de Deus, continua caminhando na presença de Deus e saiba que Deus vai te conduzir em momentos difíceis, mas que vão valer a pena no final. Tá bom? Muitos homens, né? Você falou aí, querem viver um Deus de amor, mas não querem viver um Deus de propósito, né? E não tem como. Né? Você só vive a primeira parte se você... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. E é mais ainda profundo que isso, que são chamados segundo o seu propósito. É igual que você vai chegar com um médico, você vai falar, ô doutor fulano, você vai falar com um bispo, você fala, ô bispo, ô pastor. Você chama ele pelo propósito que ele carrega. A pessoa que entrou no propósito desse jeito, na presença de Deus, a ponto de ser chamado pelo propósito, aí sim, tudo vai cooperar. Ele é marcado por aquilo, né? As pessoas já chamam ele pelo propósito que ele carrega. Por aquilo, né? Primeiro chama, né? Doutor, senhor, isso. Bispo, é o senhor, não sei o quê. Né? Exatamente. O seu propósito está na frente do seu nome. Exatamente. Né? O propósito que Deus colocou no seu coração está na frente do seu nome. E quando você entende isso, cara, você avança. Você avança, porque se tem uma coisa boa é viver o propósito de Deus. Né? Se tem uma certeza que eu tenho no coração é que enquanto eu vivo e cuido das coisas de Deus, inclusive da minha família, que são as coisas de Deus, né? Da minha masculinidade, da minha paternidade, Deus tem cuidado de todas as outras coisas. Né? Que é quando a gente começa a ver infinitamente mais. Né? Meu bispo, meu irmão, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui na minha mesa, na minha casa. Que é isso? É uma honra poder receber o senhor. É um sonho aí, uma porta aberta aí, o primeiro bispo que vem aqui. Ó, Gabrielzinho, gordinho aí, ó. Né? Primeiro bispo que vem aqui e, sério, é uma honra poder receber você. Eu vou reassistir esse podcast pelo menos umas 3 vezes aí, porque eu não consegui anotar tudo. Você estava falando, eu anotava um pouco, aí já tinha que prestar atenção e 3 coisas não dá, né? Faz parte. Já é muito para mim, entendeu? Mas eu queria te agradecer pelo carinho, feliz pela hombridade, né? A gente tem falado aí do nosso evento na Brasa, né? Você vai fazer lá em São Paulo. Eu vou fazer lá em São Paulo, Então você de São Paulo, se prepara, porque vai chegar um evento aí que vai transformar o coração dos homens aí da Sara Nossa Terra. Saúde, né? Sara Saúde. Sara Saúde, Sara São Paulo e Brasil, que é o Na Brasa. Né? Aqui em Brasília ele vai ser dia 7/12. Dia 7/12 nós vamos ter o Na Brasa. Serão 4 palestrantes. Eu estarei lá, Leonardo Santana, Kleber Caiado, Fausto. Nós iremos falar sobre empreendedorismo, sobre a importância do homem cuidar da saúde e alcançar uma alta performance e ter uma longevidade. Você ir mais longe. Não adianta você alcançar a linha de chegada agora e morrer nela e não desfrutar do prêmio, né? Exatamente. Então a longevidade é isso, é você ir mais, fazer mais. Então nós teremos, né, doutores ali, fisioterapeutas que vão falar sobre isso, sobre você cuidar do seu corpo e conseguir ir mais longe. Eu vou trazer uma palavra sobre hombridade, masculinidade, paternidade, né, sobre criação de filhos, para que você possa, cara, ser a pessoa mais influente dentro da sua casa. Homem, entenda isso. Você tem que ser o homem e a pessoa mais influente dentro da sua casa. A sua voz tem que ter o maior peso dentro da sua casa. Porque quando ela estiver competindo lá com o mundo, quando seus filhos estiverem na escola, quando sua esposa estiver no trabalho, quando tiverem as crises, a sua voz, ela tem que ecoar e falar assim, cara, a gente consegue. Nós estamos juntos, nós vamos avançar. Eu tenho um pai. Né? Eu falo para as minhas filhas muito isso, para os meus filhos, sabe? Repete dentro de você, eu tenho um pai. Vocês podem ter certeza que vocês têm um pai. Vocês precisou, eu tenho um pai. E aí eu falo pra Bia, o que você tem? Aí ela bate no peito e diz, eu tenho um pai. Falei, é isso, entendeu? Que legal. Então que você possa aprender isso, homem.
fazer com que a sua voz realmente alcance os corações da sua casa, da sua família. E lá no Na Brasa nós vamos te ensinar isso com os melhores. Homens de Deus, homens que já chegaram, que já alcançaram, homens que têm empresa de sucesso, né? Eu tenho falado isso aqui nos episódios, né? O Leonardo Santana é um grande empresário aqui em Brasília, um grande comunicador, né? Ele tem programa de rádio, ele faz parceria em programa de televisão, então assim, é empresário, é policial, entendeu? O cara é um gigante, Que legal. Inclusive agora ele está em Paris viajando, boa viagem aí, meu irmão, curte aí, né? E vem com a bateria recarregada aí para trazer o conhecimento. E eu tenho falado para ele assim, Gabriel, bispo, Leonardo, eu quero que você fala onde você errou, cara. Você não precisa falar o que você acertou. O que você acertou eu já estou vendo aqui nas redes sociais, na televisão e tudo. Eu quero falar, ver onde é que você errou, me ensina onde você errou, porque aí você já encurta meu caminho, não é verdade? Então nós vamos trazer isso para você dentro do Na Brasa, entendeu? Mais importante do que falar do nosso sucesso, das coisas que nós temos, ou mostrar o que a gente tem, é falar para você, cara, nós erramos nisso. Dentro do meu casamento, eu errei nesse momento aqui. Eu estava com os meus filhos e eu errei nisso daqui. Porque nós vamos errar. Mas eu posso encurtar o seu caminho, te ajudar e nós vamos avançar. Criar essa comunidade de homens, de hombridade, de homens fortes, homens apaixonados por Deus, apaixonados por Jesus, homens que têm um propósito no coração, que sabem aonde estão e aonde vão chegar. Muitos homens sabem onde estão, mas eles não sabem aonde vão chegar. Porque eles não têm propósito, não têm isso dentro do coração dele. Então lá no Na Brasa, eu te espero, dia 7/12. Entra no meu Instagram, aqui também nesse link do YouTube, né? Aqui nos comentários, nas descrições, vai ter o link do Na Brasa também para você entrar, o site, a página de venda, para você garantir a sua inscrição. Lá nós só teremos 120 inscrições, então corre para você fazer a sua. Escolha lá o VIP ou o tradicional para você estar conosco. Vamos ter o costelão gaúcho. Olha aí, ó. Mandioca, olha aí, ó. Comida de homem, ó. Mandioca, arroz, costela e farofa. Tá vendo? É isso. Tá resolvido. É comida de homem. É uma costela de 8 horas. Eita. Assada lá. Eita, sem pressa. Sem pressa. E vamos ter também a icônica, né? E a sonhada aí, banheira de gelo. Levar os homens aí ao extremo para você, né, desbloquear sua mente e alcançar os lugares. No mais, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, pelo seu carinho estar aqui conosco. Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus sonhos. Em tudo que você colocar as mãos, você possa prosperar. Não deixe de colocar aqui nos comentários, hein? De seguir, de compartilhar. E não deixe de colocar aqui nos comentários a frase que mais chamou sua atenção. Comente aqui para que a gente possa gerar aí um lead, aí, gerar uma audiência, né, para alcançar mais famílias e mais corações. Deus te abençoe. Um abraço.